Eu não invisto em criptoativos nem em Bitcoin, mas muitas pessoas investem e recentemente foram divulgados no Brasil que vão ser disponibilizados 2 ETFs de criptoativos de Bitcoin, e neste vídeo eu vou comentar sobre eles e falar de fato quais são as diferenças e vou explicar para você por que eu vejo bastante vantagem no investimento em criptoativos através de ETFs se eu quisesse investir nesta classe de ativos. Se você se interessa por este conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e neste canal eu falo como que você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, investindo no exterior, especialmente em renda variável. Então, antes de mais nada, me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá sobre alocação, sobre a evolução até a sua aposentadoria. E agora, neste conteúdo, vamos falar sobre criptoativos, certo? Explicando para você qual é a diferença entre estes 2 ETFs que foram divulgados. As informações ainda não estão disponíveis, a documentação para você visualizar no site da CVM, mas o primeiro deles é o Hash11, HASH11, que ele investe em uma cesta de criptoativos. Qual é essa cesta, né? Aqui no site da Hashdex, que é a gestora, eles já têm outros fundos que eles investem neste mesmo índice, certo? Nesta mesma cesta de ativos, só que são fundos fechados e são fundos para investidores qualificados ou profissionais. Se você quiser investir 100% neste índice. Agora você poderá investir nesse índice através de um ETF para qualquer pessoa na Bolsa de Valores. Este índice, certo? Que ele é o da Nasdaq, no que ele investe, né? Basicamente, hoje em 78% em Bitcoin, 17% em Ethereum, 1,6% em Litecoin e depois outros ativos menores. Quando a gente olha de fato a descrição do índice, ele basicamente considera as principais bolsas e os principais custodiantes de criptoativos. Ele faz uma lista de bolsas e ele faz uma lista de custodiantes. Esta daqui é a lista de bolsas e a lista de custodiantes conforme vários critérios de segurança e de liquidez, certo? E daí ele seleciona os criptoativos mais negociados dentro destas bolsas e também que são mais custodiados por esta lista específica de custodiantes. Isso aqui já é bom porque sempre ele vai ficar atualizado conforme os novos criptoativos que chegarem ao mercado, e estes criptoativos eles deverão estar custodiados em ambientes mais seguros e mais líquidos de maneira geral. Outro ponto importante deste índice é que ele considera como peso dos criptoativos a volatilidade, o volume e o preço de maneira geral, certa variação. Então você sempre vai acabar investindo naqueles criptoativos mais líquidos, certo? E geralmente os maiores, com a maior capitalização de mercado, e é por isso que ele investe mais aqui na parte do Bitcoin. Então você já compra uma cesta pronta, certo? Este índice aqui, ele é desenvolvido pela Nasdaq, mas ele é calculado pela CF Benchmarks, que calcula também outros índices. E você vê que aqui está o índice da Nasdaq, certo? Este de Crypto Index, que é esta cesta, e você também tem aqui o índice próprio do Bitcoin, que vê aqui o preço médio do Bitcoin. E é justamente este índice de referência, o preço somente do Bitcoin, que é investido pelo outro ETF. Qual é o outro ETF? O outro ETF ele é desenvolvido pela QR Capital, que terá o código QBTC11, certo? 100% em Bitcoin. Este fundo, obviamente, ele segue então um índice que é puramente de Bitcoin, que ele é desenvolvido pelo CME Bitcoin Reference Rate, certo? Este índice ele é desenvolvido pelo CME Group, que é uma das maiores empresas de índices que tem na Europa. Ele é regulado principalmente pelo mercado europeu e ele considera o que, né? Basicamente as principais bolsas de Bitcoin, as principais exchanges. Ele vai ver lá qual é o volume de Bitcoin e ele vai pegar o preço destas maiores bolsas. Então você sempre terá aí a maior atualização possível. Esta gestora já tem um fundo de investimentos que não é um ETF, ou seja, não é negociado em bolsa de valores, que tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano. Quando a gente observa a própria notícia que saiu em vários jornais do mundo em relação a esta emissão no Brasil de um ETF totalmente de Bitcoin, 100% de Bitcoin, agora o Brasil vai ser o segundo país a fazer isso, porque o Canadá já tinha sido o primeiro, certo? O primeiro ETF totalmente de Bitcoin tinha sido desenvolvido por esta empresa aqui, a Purpose Investments, lá no Canadá, com o código
BTCC, negociado lá na Bolsa de Toronto, e tem uma taxa de administração de 1%. Então a gente ainda não sabe qual vai ser a taxa de administração destes dois fundos, mas você pode esperar que vai ficar nessa faixa aí 0,9%, de meio até 1% se espera, tá? E por que isso é vantajoso? Porque nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, se você quiser negociar, você não vai poder negociar um ETF. Você pode comprar um fundo também em bolsa, mas ele não tem aquelas cotas variáveis conforme os ETFs, que é o código GBTC, se você quiser comprar na sua corretora nas bolsas dos Estados Unidos, e a desvantagem é que ele tem uma taxa de administração de 2%, então é uma taxa bem maior do que você encontra no Canadá ou no mesmo do próprio Brasil, certo? O Brasil demonstra clara vantagem neste ponto, mas em relação às principais diferenças, né? Quais são aí as principais vantagens de ETFs de criptoativos? No meu ponto de vista, uma das principais é a economia de taxas de negociação. Por quê? Quando a gente acessa aqui, por exemplo, um site como Foxbit, que é uma exchange, né, uma bolsa de criptoativos aqui no Brasil, você vê que eles cobram para você, por exemplo, fazer um mero saque 1,4%. As próprias negociações cobram aqui 0,25% do tamanho da ordem. Outro site muito grande, outra plataforma é o mercado Bitcoin, e ele cobra aqui taxas significativas do meu ponto de vista, tanto aqui para saque, por exemplo, 2% do valor que você quiser sacar. Ele também cobra aqui na faixa aqui de 0,30%, 0,70% do valor negociado. Eu acho isso muita coisa. Quando você for negociar um ETF diretamente, não haverá provavelmente este tipo de spread cambial de negociação nessas taxas absurdas. Você vai negociar pela sua corretora, talvez até com taxa zero, certo? Outro ponto é a questão da praticidade, né? Você vai poder unificar dentro da sua carteira a sua posição em criptoativos. Eu acho que se você tem qualquer valor destinado a investimento, faz sentido que você tenha uma visualização geral desta alocação para você conseguir fazer um rebalanceamento mais adequado. E outro ponto importante é a parte da segurança. Por que isso, Otávio? Porque não é novidade, né, que se você investe em mercados descentralizados como criptoativos, você pode perder um token ou eventualmente estes mercados, estas bolsas podem sair do ar, você pode perder a segurança que você tem. Quando você investe através de um ETF, você está muito mais protegido porque os fundos, eles têm níveis de segurança muito superiores, certo? Aqui a gente pode ver que o próprio índice que a gente viu da Nasdaq de criptoativos, ele exige aqui que os custodiantes eles sejam bem mais seguros neste ponto, certo? Você precisa aqui ter evidências de infraestrutura de TI e também toda a parte de APIs e toda a parte de negociação de infraestrutura de TI de maneira geral. Então você estará bem mais seguro sem se preocupar. Você só digita o código e você tem a mesma segurança que você tem com qualquer negociação na sua carteira de maneira geral. As desvantagens de investir em criptoativos quais são, né? Basicamente você terá uma taxa de administração anual. Eu acho que mesmo assim é vantajoso porque você paga uma taxa sobre um valor patrimonial ao ano e não aquelas taxas absurdas que existem de spread de negociação quando você faz compras e vendas em plataformas de negociação de criptoativos de maneira geral. Outra desvantagem é que você não tem frações destes ETFs no Brasil, certo? Não tem frações e você tem uma menor personalização porque você não pode comprar exatamente o percentual que você quer de cada criptoativo. De maneira geral, eu não vejo problema nisso porque com Bitcoin, certo? Com Bitcoin, você normalmente já investiria somente nele. A maioria das pessoas faz isso. E assim, eu particularmente, se fosse investir, eu investiria com o Hash 11 porque ele já tem uma cesta de diversificação maior, certo? E se eu quisesse maior concentração, seria diretamente no QBTC 11. Eu não invisto em criptoativos, não recomendo que você faça, pelo mesmo motivo que eu não invisto em nada que não gere caixa, certo? Não invisto em ouro, não invisto em obras de arte, porque faz mais sentido, a expectativa de retorno é maior de ativos que geram caixa e que são melhor precificados pelo mercado. Não há demonstração em termos de significância estatística de que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda até agora gere retornos significativos no longo prazo acima da média de mercado, porque a volatilidade é muito grande e você não tem uma segurança em relação à média do mercado. Ah, mas ele subiu dezenas de milhares %. Sim, de fato, mas é justamente esta volatilidade toda que demonstra que ele não é um ativo que tem uma expectativa realmente positiva com segurança estatística. Talvez ele cresça muito de fato, mas nós não temos dados suficientes para isso. Se você se interessa melhor por ver este assunto, clique no link que está na descrição desse vídeo, que eu já falei
falei bem mais sobre este ponto, mas de maneira geral, para dar segurança para você, se eu fosse investir, o que eu não faço, recomendo que você diversifique e use justamente um ETF, que é um fundo que já está totalmente regulamentado no nosso sistema financeiro e dará uma segurança para você bem maior neste ponto, certo? Então deixa aqui nos comentários se você investe, se você não investe em criptoativos, se você investe em Bitcoin ou não investe para o longo prazo de maneira geral, certo? Não, eu não estou falando em apostas rápidas de dinheiro rápido, eu sempre falo em evolução de alocação para uma aposentadoria de maneira geral, certo? Então se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!